Nós vimos alguns vídeos, algumas coisas, mas hoje a gente vai ter um pouco de sensibilização. Por quê? Quando a gente fala muito dessas coisas, a gente não reflete as consequências de você não ter uma visão, às vezes empreendedora, no fato não de dinheiro, mas de aproveitar as oportunidades, né? A pandemia trouxe uma certa situação onde basicamente toda a nossa sociedade sofreu, né, com falta de comida, com falta de alimento de alguma forma, teve que se restringir muito. E muitas vezes falava assim: ah, um pé de alface está R$ 7. E esquece que no quintal da casa dela, ela tem um espaço de terra gigantesco. Ah, mas é pissarra. Tá. Compra terra vegetal. Ah, tá caro. Tá bom, fofa a terra. Pega aquelas folhas que você normalmente joga no saco de lixo, mistura naquela terra. Vai ali principalmente no nosso caso aqui na cidade de Martinópolis, vai em algum sítio, em alguma fazenda, pede lá pro agricultor deixar ele, você pegar um saco uma sacola, não precisa nem um saco, uma sacola de esterco de gado, né, da propriedade dele. Garanto que ele vai liberar para você pegar. É um adubo riquíssimo. E que aquela terra pissarrenta que você vai sofrer no início para poder fofar e adubar, ela vai te dar aquele alface gastando centavos, o mesmo pé de alface. Então, aprender a lidar com a terra te dá uma segurança alimentar, uma seguridade alimentar. Aprender a lidar com a terra, a recuperar a terra o mais pissarrenta possível, aquela que menos a gente tem a perspectiva de produzir, é fundamental para o combate à fome, à desigualdade. Porque se você inicia esse processo, você transforma todo o seu ambiente, que tem espaço disponível, em um grande potencial produtor de alimentos. Em vez de você gastar R$ 7 comprando um pé de alface, com poucos centavos e um pouco de atitude, a busca de um conhecimento simples, você vai ter alface na sua mesa para o almoço, jantar e até mesmo para dar para algum parente ou algum vizinho que está precisando, gastando centavos. Ah, mas eu não quero ficar comprando muda. Tá bom, eu estou transformando o meu quintal em uma área de produção de alimentos. Eu vou estar mostrando para vocês esse processo. E um pé que eu deixei da semente, um pé de alface que eu deixei envelhecer, fui só tirando folha. Quando ele começou a ficar velho, que a folha não estava mais boa para consumo, eu deixei ele se desenvolver sozinho e produzir sementes. A semente espalhou por toda uma área. E aí agora eu tenho uma quantidade imensa de pés de alface, porque foram brotando, as sementes vão voando, né? Vão colocando, ficando na grama, nos cantinhos ali onde tem um pouquinho de terra, ela já germina. Você vai lá, tira com cuidado, transplanta no local correto e produz alimento. É renovável, é reciclado, porque a própria planta vai produzir. E cada nova geração vai se adaptando àquele microambiente, àquele tipo de solo, vai selecionando as plantas mais bonitas e mais viçosas do seu jardim comestível para produzir sementes, porque aquela planta tem as características necessárias para aquele tipo de ambiente, aquele tipo de solo, ela é mais adequada. Então você vai trabalhando seleção, a gente vai ver sobre isso também, tá? Então, esse processo de sensibilização que a gente vai ver hoje vai ser fundamental para a gente entender que às vezes atitude simples pode resolver problemas como esse que a gente vai ver. E às vezes aquele terreno que você tem, que você fica xingando para carpir, fica irritado porque nasce mato, poderia estar produzindo alimento para sua mesa. Para a mesa do seu vizinho, que passa necessidade, e aí ele vendo você produzir, ele passaria a produzir. Ah, professor, mas eu não tenho espaço. Horta vertical, nós vamos ver. Aí, na nossa escola, nós já estamos iniciando um projeto. Tá atrás da escola já está iniciando o projeto de produção de alimentos, em uma área onde só nascia mato, agora vai produzir comida para os nossos intervalos, para a nossa alimentação, para os alunos levarem para casa, para os alunos aprenderem o processo de cultivo, né? E como aproveitar uma garrafa PET que iria ser descartada, um vidro de amaciante que seria jogado no lixo,
e pode se tornar um vaso produtor de alimento, que não vai te ocupar muito espaço. Então, tudo isso são atitudes que vão moldando e vão mudando as coisas, tá? Então, assim que eu tiver um pouco mais organizado aqui nas coisas, eu vou estar mostrando como era e como está ficando os quintais, o meu quintal aqui, tá? E está sendo produzido alimento em tudo quanto é canto. Estou fazendo teste em vasos do que dá certo, do que não dá, o porquê não deu certo, para adaptar, porque você ganha espaço com vasos, além de ficar muito lindo a produção, tá? Então vamos parar de conversa e vamos para o nosso vídeo. A qualquer momento eu estou à disposição de vocês, relembrando que como o sistema está com algumas oscilações, eu vou gravando sempre que é possível as aulas, de forma a promover a reposição, e assim que a gente tiver tudo resolvido, todos os horários certinhos seguirão as gravações, tá bom? Então vamos lá. Um relatório divulgado pela ONU nesta quarta-feira mostra que a fome aumentou em todo o planeta. Mais de 2 bilhões de pessoas sofreram com insegurança alimentar no último ano. Na República Democrática do Congo, na África, Casula cozinha no chão para ela e para os 2 filhos o pouco que tem para comer. Pedi para um vizinho porque as crianças estão sem refeição desde ontem, ela disse. Suzane teve 10 filhos. 4 morreram de desnutrição. A África é uma das regiões do mundo onde a fome mais cresceu. Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira, a situação também é grave na Ásia e na América Latina. Os dados se referem ao período de 2019 a 2021. Em todo o planeta foram 2 bilhões e 300 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O levantamento ainda estima que 10% da população mundial passou fome no ano passado. Segundo o Unicef, a crise global foi agravada por conflitos armados, mudança climática e pela pandemia. A ONU ainda lembra do aumento do preço dos alimentos em várias partes do mundo, incluindo os países mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui na capital americana, imagens como esta são a cada dia mais frequentes. As tendas distribuídas aos moradores de rua no inverno ainda servem de casa, agora, no verão. As Nações Unidas afirmam que as metas de acabar com a extrema pobreza e a fome no mundo até 2030 estão longe de serem atingidas. A estimativa é de que no fim da década, 670 milhões de pessoas não vão ter o que comer. O número é o mesmo de 2015, quando os objetivos foram definidos. E a guerra da Ucrânia ainda pode piorar esses números. O conflito que gerou a escassez de grãos começou em fevereiro e, por isso, não entrou no relatório. Se não agirmos em conjunto hoje, o que virá nos próximos anos será uma catástrofe, alertou o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, agência ligada à ONU. A comida que chega no mercado perto da sua casa só está lá porque uma fazenda foi bem sucedida em colher o que tinha plantado. Mas, infelizmente, estamos presenciando uma queda drástica de produção alimentar ao longo de várias regiões do mundo. Ou seja, será que estamos à beira de um colapso alimentar? Vamos conversar sobre isso hoje. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para emergências. E contam com triplos modulares, serão outros lançamentos Invictus. Muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos conversar sobre essa situação que apareceu aí em uma publicação científica, um artigo científico que demonstra que potencialmente teremos um fracasso alimentar global se aproximando. Isso não veio do nada, existem uma série de fatores que estão contribuindo para essa análise, então fica por aqui que a gente vai mergulhar nisso com bastante calma agora. Veja, vamos começar pelo começo. A agricultura ela se tornou muito moderna e muito tecnológica nos últimos tempos. Você tem inúmeros insumos para garantir uma maior produtividade. Você tem grãos transgênicos, você tem máquinas extremamente eficientes, enfim, você tem uma enormidade de tecnologia aplicada na produção de alimentos.
Mas ainda, uma vez que as sementes estão no solo, não dá para você fabricar chuva, não dá para você fabricar a temperatura certa. Isso depende do clima. O clima, ou seja, a temperatura, a capacidade de incidência solar, tudo isso vai impactar na produtividade de uma colheita. Então, no final das contas, a nossa agricultura, ela ainda é muito vulnerável a eventos climáticos. Sim, as chuvas sempre aconteceram, as colheitas, hora ou outra, são perdidas, isso é um fenômeno que sempre esteve presente na vida de alguém que é agricultor. No entanto, fica por aqui que essa narrativa vai ser construída para a gente avaliar isso com mais calma. Olha só, 72% de toda a alimentação base da sociedade a nível mundial é produzida apenas em 5 regiões. Ou seja, o milho, a soja, o arroz e o trigo são produzidos em apenas 5 regiões em sua grande parte. Essas regiões são consideradas como o celeiro do mundo ou a cesta de pão. São regiões que ao longo dos séculos se mostraram muito estáveis em termos climáticos e também em acesso à água, transformando elas em um local de altíssima produção. Então veja, estamos falando aqui de locais que estão desde as planícies norte-americanas até os vales na Índia e na China, que são lugares consolidados como bons lugares para se plantar. Por quê? O clima é controlado, as estações são sempre presentes e além disso você tem uma boa quantidade de chuva e de água para você poder garantir a criação das suas colheitas. No entanto, parece que essa situação está para mudar. Um artigo publicado recentemente na IOP Science mostra um título bastante dramático, que é o seguinte: aumento de riscos em fracasso de colheitas e escassez de água nos celeiros do mundo até 2030. O que isso significa? Essa pesquisadora, a Mônica Caparas, ela fez uma análise profunda de todos os elementos que garantem a estabilidade das regiões de produção alimentar mundial e começou a perceber que as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando recentemente podem impactar diretamente na quantidade de comida disponível para seres humanos. Essa análise foi bastante interessante, ela pegou vários pontos, como eu disse, sobre a estabilidade climática, acesso à água do ponto de vista de chuva para garantir uma boa irrigação das colheitas. E depois de uma série de avaliações, e obviamente esse estudo foi feito numa equipe muito grande, eles chegaram a uma conclusão assustadora. Poderemos ter um índice de fracasso de colheita até 2030 4,5 vezes maior. Isso significa que hoje, com o índice atual, que nós já temos várias colheitas fracassando ao redor do mundo inteiro, até 2030 esse risco vai quadruplicar, quase quintuplicar. E se você acha que isso ainda assim é um risco tolerável, que pode ser sobreposto aí com tecnologia e algum tipo de prevenção, maravilha. No entanto, a sua análise não para em 2030. Até 2050 é estipulado que o risco de fracasso aumente até 25 vezes. Sim, você vai ter 25 vezes a mais de chance de perder a sua colheita quando nós estivermos em 2050. A estimativa é que isso reduza a disponibilidade de comida pela metade até a metade do século. É esperado que seja normal que até 2050 nós tenhamos anos onde você não tenha arroz para comprar ou você não tenha trigo para comprar, porque simplesmente as colheitas fracassaram. Então imagine você passar 2 anos, por exemplo, sem ter arroz para comprar porque ninguém conseguiu produzir e você só poder comprar milho a um preço caríssimo ou a soja a um preço caríssimo para poder compensar essa falta de um dos pilares da alimentação. Isso com certeza vai mudar drasticamente as dinâmicas da economia mundial. Isso vai prejudicar também a nossa vida aqui. A gente fala de grandes regiões globais, mas isso afeta a sua alimentação, a sua janta e o seu almoço. E se esse panorama já não fosse ruim o suficiente, imagine que ainda existe uma estimativa de que a cada 11 anos podemos ter fracassos sincronizados dos alimentos. Sim, imagine um ano, onde nós não consigamos produzir praticamente nada de trigo, de arroz, de soja ou de milho. Imagina o estrago que isso pode acontecer, pode impactar na nossa vida. Agora talvez você diga assim, Júlio, mas por quê? Por que essa mudança drástica? O que está acontecendo? Bom, meus amigos, lembra aquelas propagandinhas antigas dizendo para você fechar a torneira quando você não precisa? Havia uma razão para isso. A agricultura é a maior consumidora de água do planeta, né? E infelizmente a capacidade de uso de água está diminuindo. As precipitações de chuva estão diminuindo por conta da série de mudanças do nosso ambiente, desmatamentos e uma série de outros fatores.
E também os lençóis freáticos, os aquíferos subterrâneos estão sendo utilizados de maneira indevida e estão tendo seus níveis cada vez mais baixos também. Para você ter uma ideia, na Índia, uma das regiões de maior valor de produção alimentar está com a sua colheita de trigo, 97% da sua colheita está passando sob estresse por falta de irrigação. Olha só como essa situação está séria. E a gente não precisa ir longe não, tá? Para você ter uma ideia, a perspectiva é que até 2060, aqui no Brasil, a nossa região do Cerrado, que é o nosso cinturão alimentar, que hoje produz uma quantidade gigantesca de comida, pode ter 74% da sua zona de produção afetada. Ou seja, você terá grande parte da área que mais produz alimentos no Brasil incapaz de produzir com constância e confiabilidade. Isso não significa que eu estou dizendo aqui que o Cerrado vai virar um deserto. Não, não é isso. No entanto, esses locais vão produzir muito menos do que o esperado. E agora vamos começar a mergulhar nessa reflexão aqui. Veja, eu estou falando aqui de índices, de números e de chances de fracasso, mas traduzindo, o que isso pode afetar você? Cara, já parou para pensar o que pode acontecer com o mundo se a gente diminuir a produção alimentar pela metade de um ano para o outro? Isso significa, meus amigos, fome mundial, significa miséria. E uma vez que as pessoas estão com fome, a violência, a instabilidade política e as guerras começam. A fome ela é o estopim, é só você olhar para a história. Quando você olha para a história da humanidade, sempre que houve fome, houve guerra. Por quê? Uma vez que estamos famintos, vamos tentar tomar a comida de quem tem. E isso sempre dá errado e todo mundo se destrói no processo. Mas é um fato de que até 2050 nós teremos mudanças drásticas no cenário de produção alimentar no mundo. E a pergunta que eu te faço é, como que você pode se proteger contra isso? Como que você pode fazer para tentar buscar por algum tipo de segurança? Nunca, nem eu e nem você, teremos capacidade de produzir 50 mil hectares de trigo. Bom, pelo menos até onde eu sei, eu e você não temos esse dinheiro. No entanto, aqui no sobrevivencialismo, a gente sempre traz para vocês alternativas. Ou seja, você tem um pequeno pomar em casa, você tem um tanque de tilápias, você tem uma pequena horta. Essas coisas, elas parecem muito pequenas. Sim, isso não vai te alimentar para o resto da sua vida? Não, mas elas são um começo. Eu realmente defendo que a melhor forma da gente escapar dessa crise alimentar é começando a assumir essa responsabilidade para a gente. Ou seja, produzir o que você puder no espaço que você tem. Sim, se você mora num apartamento no meio de São Paulo, as suas chances são muito pequenas de produzir alguma coisa. No entanto, aqueles que têm um pequeno pátio em casa ou que podem ter a possibilidade de guiar a sua vida nos próximos anos para sair dos centros urbanos e morar num lugar como esse aqui, eu tenho certeza absoluta de que você vai ficar mais imune a essa situação. Por que eu sempre digo para vocês que cidades são armadilhas humanas? Pelo simples fato de que cidades, elas consomem uma quantidade gigantesca de recursos. E se você tiver escassez alimentar chegando na cidade, cara, isso aí vira um castelo de cartas que vai implodir. Então a minha recomendação, quer se proteger até 2050, quer proteger a sua família, proteger os seus filhos contra essa loucura que eu acabei de mostrar para você, o primeiro passo é você se ausentar um pouco do ambiente urbano, buscar um lugar mais retirado e começar a experimentar produzir sua própria comida. Dificilmente você vai produzir tudo o que você precisa, mas se você produzir ao menos um pouquinho, você já não morre de fome. Então, mais uma vez, eu estou aqui lembrando para você, eu não quero soar como um profeta do Apocalipse, não é à toa que eu estou me embasando em ciência para a gente juntos pensar em soluções. O problema está aí. Negá-lo só vai fazer com que você seja pego mais despreparado ainda. Então a pergunta é, como você pode escapar da potencial crise mundial de comida que enfrentaremos nas próximas décadas? Se isso não estiver na sua cabeça, amigão, provavelmente você pode sucumbir por conta dela. Então, vamos pensar juntos. E por isso, mais uma vez, eu falo aqui para vocês, cara, quando a gente mostra plantando coisa, construindo coisa aqui na nossa chácara, lá no nosso rancho, é para tentar te trazer ideias, porque o cenário global não está bonito, e a economia não está bonita, e a política não está bonita. Então a gente tem que começar a buscar por alternativas, dar uma desconectada dos sistemas que a gente coloca eles como garantidos e buscar por formas da gente construir as nossas próprias coisas, da gente plantar as nossas próprias coisas. É sempre uma
tentativa válida você depender menos dos outros. Então, busque por alternativas. Eu não vou te dar nenhuma solução aqui, mas eu quero que você abra os seus olhos. Afinal, as coisas não estão bem e ficarão ainda mais desafiadoras pelos próximos anos. Espero que você tenha olhado para essa reflexão e, ao mesmo tempo, essa apresentação de um artigo de uma forma importante, para que você possa levar isso a sério, pensar nos seus planejamentos familiares de longo prazo. Eu não estou falando que isso aqui vai acontecer amanhã, mas nas próximas décadas. Eu não quero que você saia correndo agora em busca de um sítio e se endividando para comprar um sítio, não é isso. Mas pense, o que você pode fazer nos seus próximos 5 anos para você ficar mais preparado, para você não ficar tão refém de um mercado. Pense nisso com bastante carinho. E se você já tiver soluções, se você tiver propostas, coloque nos comentários. Eu quero saber o que você tem aí a oferecer em termos de reflexões sobre o que a gente acabou de conversar. Tá bom? No mais, nós nos vemos no próximo vídeo. Deixe sua curtida, se inscreva no canal para receber novos tutoriais, novos vídeos para a gente continuar debatendo essas situações todas aqui. E a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. Mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020. É o que aponta um relatório divulgado hoje pela Organização da ONU para Alimentação e Agricultura. O cenário da fome no mundo, que já era crítico, piorou durante a pandemia. Por conta dos impactos da pandemia da Covid-19, o aumento da fome no mundo foi alarmante. Segundo o relatório, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome em 2020 e cerca de 2 bilhões de pessoas não tiveram acesso a uma alimentação adequada. Em muitos países, a pandemia provocou recessões brutais e prejudicou o acesso aos alimentos. Esse agravamento da fome no mundo é o mais importante nos últimos 15 anos. Segundo os dados, mais da metade de todas as pessoas enfrentando a fome vive na Ásia, mais de um terço na África e uma proporção menor na América Latina e no Caribe. Mas o aumento mais acentuado da fome foi na África, onde a prevalência estimada é de que 21% da população viva sob insegurança alimentar. No Brasil, os dados do relatório mostram que 23,5% da população sofreu com insegurança alimentar moderada ou grave entre 2018 e 2020. No período de 2014 a 2016, o número era de 18,3%. O relatório das Nações Unidas trouxe também um alerta. Cerca de 660 milhões de pessoas no mundo ainda irão sofrer de fome em 2030. Lembrando que esse era o ano programado pela comunidade internacional para erradicar a fome no mundo. Segundo a ONU, para combater a fome é necessário um conjunto de políticas e investimentos que passam pelo combate à pobreza e às desigualdades estruturais. Mas vamos continuar. Essa é uma abordagem importante, né? E a gente viu lá que, graças à pandemia, de um modo negativo, nós tivemos um aumento muito grande da pobreza e da fome no Brasil. Obviamente que algumas atitudes favoreceram agora nós estarmos saindo dessa realidade, né? A distribuição de renda pelos projetos governamentais e até mesmo pela alavancada agora da economia brasileira, isso vai favorecer que esse número volte a cair. Mas para isso se tornar ainda mais significativo, nós não precisamos depender necessariamente do governo. Nós temos que ter as nossas próprias atitudes. Então, quando você produz em casa, num pequeno espaço, aquilo que você minimamente necessita, a sua dependência e a sua necessidade de produzir recursos para a compra desses produtos, ela cai. E aumenta a sua autossuficiência. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. Mas vamos continuar com os vídeos. Ali falou, pessoal, 1,3 bilhão de pessoas no mundo não dispõem de água potável para o consumo. Dentro dos nossos projetos para o Santos Dumont,
nós teremos um viés, que é ter a água como nossa protagonista. E aí nós vamos aprender a cultivar uma planta extremamente espetacular, tá? E vamos trabalhar a purificação da água da chuva e a potabilização da água da chuva, tá? Nós vamos ver as técnicas de captação, as técnicas de purificação para a potabilização da água da chuva para um caso de necessidade, tá? Então, como isso se dá? Como é feito? Caso a gente precisar, como a gente vai proceder? Então, esse projeto, além de nós trabalharmos a parte da produção sustentável de alimentos, nós vamos ver o viés econômico que nós podemos aproveitar, né, dessa oportunidade que se apresenta, e também trabalhar os processos da água, da preservação, como plantar água, que agora nós usamos esse termo, como nós trabalhamos com agricultura sintrópica, tá? E como nós vamos potabilizar a água da chuva. Isso é muito importante, tá? E quais os tipos de localidade que isso é possível e quais as localidades que isso não é possível, ou pelo menos que daria muito mais trabalho, né? Uma cidade que nem a nossa, que não tem muita poluição nem nada, essa potabilização ela é mais simplificada, mas em uma grande cidade, onde você tem um alto grau de contaminação do ar, o processo de potabilização ele acaba se tornando prejudicado, né? Ele é mais difícil de ser promovido, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá, fome. Mas antes de eu começar falando da fome, eu preciso explicar para vocês alguns conceitos básicos de termos importantes, como segurança alimentar, insegurança alimentar, má nutrição, fome. Então eu vou começar definindo todos eles. Segurança alimentar é a situação da qual todas as pessoas, a todos os momentos, têm acesso a alimento suficiente que satisfaçam as suas necessidades calóricas de acordo com as suas preferências alimentares. Percebam o seguinte, então você precisa ter alimento em todas as refeições, não pode ser qualquer alimento, ele tem que satisfazer as suas necessidades calóricas e também tem um elemento de preferência. Então, vamos dizer que você é vegetariano. Você tem que conseguir em todas as refeições, em todos os momentos, ou todas as pessoas que tenham essa preferência, ter esse alimento. Então, percebam que não é fácil, mas isso é segurança alimentar. Então, as pessoas têm segurança alimentar, elas estão tranquilas quanto a isso. Quando a gente fala de segurança alimentar, nós podemos identificar 4 dimensões. E essas dimensões são muito importantes para a gente entender todos os aspectos da segurança alimentar. Disponibilidade, acesso, utilização e instabilidade. Vamos primeiro falar da disponibilidade. Essa dimensão, ela aborda se os alimentos estão fisicamente presentes ou não. Então, ela diz respeito com estoque, com fornecimento, com transporte, distribuição. O alimento tem que estar disponível fisicamente. Você tem que poder ter ele tem que ter chegado até onde ele tem que estar para o consumo das pessoas. A segunda dimensão é o acesso. Então, tá bom, o alimento está disponível, você vai no supermercado, mas você não tem acesso, você não consegue comprar, você não tem dinheiro, você não tem como adquirir, você não tem como acessar aquele alimento. E aí, diversas razões, desde a sua condição financeira ou até outras condições esporádicas que podem impedir você de adquirir o alimento naquele momento. Terceira dimensão é sobre a utilização. Então tá, o alimento está disponível, você tem dinheiro, você tem acesso, você comprou o alimento, mas você escolhe utilizar o alimento errado. Você gosta de comer só chocolate. O chocolate não tem os nutrientes que você precisa para ter uma alimentação equilibrada, para ter os nutrientes necessários para que você tenha uma boa saúde. Então, a utilização tem a ver com as suas escolhas. E a quarta dimensão é sobre a instabilidade, e ela diz respeito às outras 3 dimensões. Então, nós podemos ter choques, abalos, rupturas na disponibilidade. Eu contei para vocês a questão do transporte, da logística. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. As comidas, os alimentos não chegavam nas cidades, nos lugares, no supermercado, não tinha. Então, tem uma crise de abastecimento causada por uma instabilidade que pode ser diversa,
que é o exemplo dos caminhoneiros, mas podem existir muitas outras. A pandemia causou questões de disponibilidade, uma instabilidade para o transporte do alimento. Entendendo o que é segurança, nós temos que olhar para o oposto, que é a insegurança alimentar. E aí a gente pode classificar a insegurança alimentar em duas categorias. A moderada, que é a primeira delas, ela vai dizer o seguinte: de repente você não tem acesso ao alimento em uma das refeições. A insegurança alimentar moderada, ela vai já identificar refeições que você não consegue ter por questão de ou de não conseguir comprar, ou não ter o dinheiro, ou porque simplesmente você não tem a quantidade, ou não tem a disponibilidade daquele alimento para todo mundo, para todas as refeições. Se você tem uma insegurança, uma falha de quantidade de comidas, você pode ter uma falha dos nutrientes. Então, de repente, obesidade seria incluída nesse fator de insegurança alimentar. Não porque faltou, mas porque os nutrientes não estão corretos. Então, a insegurança alimentar moderada, ela também tem que olhar para o equilíbrio dos nutrientes, para uma dieta balanceada. O outro tipo de segurança alimentar é a grave. E aí é literalmente você não ter comida. E esse conceito, essa noção, ela é muito parecida com a ideia de fome, que falta comida. E falta comida, você pode ficar um dia inteiro sem comer, ou vários dias sem comer, ou alguns dias sem comer. Então, essa situação ela é grave porque, óbvio, a gente precisa do alimento, da energia para sobreviver. A vida das pessoas estão em risco de acordo com esse nível de insegurança. O objetivo das Nações Unidas de acabar com a fome no mundo até 2030 parece estar cada vez mais longe. O último relatório sobre a segurança alimentar e nutrição revela que, nos últimos 3 anos, a fome não para de crescer, atingindo já cerca de 821 milhões de pessoas em todo o mundo. O continente africano segue no topo das regiões mais atingidas pela falta de alimentos e pela subnutrição. A situação está também a piorar na América Latina. Só a subnutrição das crianças registrou progressos ligeiros desde 2012 em África e na Ásia. Noutros locais do continente, é a seca que deixa as populações em situação de crise humanitária. O relatório anual divulgado pela FAO, pelo Programa Alimentar Mundial e pela Unicef aponta ainda as variações climáticas com condições cada vez mais extremas que afetam as culturas agrícolas como um dos fatores que mais contribui para aumentar a fome e a subnutrição no mundo. Uma pessoa pode morrer de fome por várias razões: pobreza, guerra, clima ou até mesmo uma pandemia. Mas nunca deveria perder a vida por omissão alheia. 2 bilhões de agricultores produzem a maior parte dos alimentos do planeta. Mas, em fevereiro deste ano, a Somália declarou o estado de fome. Cerca de 100 mil pessoas foram impactadas. A longo prazo, ciclos de fome podem afetar o desenvolvimento social de um país inteiro, desde crianças em fase escolar com retardo mental até o enfraquecimento da força de trabalho. O desenvolvimento dos países mais vulneráveis do planeta depende da iniciativa de economias globais que coloquem a pobreza como foco em suas ações. Os pequenos produtores são os responsáveis por pelo menos metade de toda a produção de alimentos do planeta. Se eles pararem de trabalhar em vez do que plantam, será a fome que irá crescer inevitavelmente. Pela primeira vez no mundo, 13 bancos públicos de desenvolvimento tomaram a iniciativa de firmar um compromisso conjunto de fortalecer os investimentos em alimentação e agricultura em meio ao trágico cenário de pandemia global e de mudanças climáticas. O representante da Santa Sé nas Nações Unidas em Roma, Dom Fernando Ciccarelliano, destacou durante 7 minutos em uma reunião virtual na ONU a preocupação do Papa Francisco com a situação dos seres humanos que vão para a cama com fome nos campos do nosso planeta. El Santo Padre
comparte sua preocupação. O Santo Padre compartilha sua preocupação com o bom funcionamento da agricultura, cadeias de valor alimentar e comércio, e espera que os líderes de todas as nações tomem medidas decisivas para esse fim. Caso contrário, a pandemia causada pelo surto de coronavírus reduzirá drasticamente o acesso aos alimentos e evitará que muitas pessoas superem a pobreza e a fome. Que muitas pessoas possam sair da pobreza e do hambre. A resposta precisa ser urgente. Muitos deles são mulheres e niños. Dom Aureliano afirma que muitas vítimas são mulheres e crianças desesperadas, cujas vozes muitas vezes não são ouvidas em sua luta constante pela sobrevivência. A agricultora etíope Grace Mokamana Maize está assustada com a mudança de tempo. Reclama que o sol está escaldante e as nuvens estão passando rapidamente. Tanto as chuvas quanto os recursos custam a chegar. E quando chegam, são poucos. Menos de 2% do financiamento climático vão para pequenos agricultores de países em desenvolvimento. Na primeira sessão oficial de doações do Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, criado para mobilizar recursos de 2022 a 2024, a Santa Sé apelou aos Estados-membros que aumentem suas contribuições para garantir o acesso sustentável das populações rurais mais vulneráveis a alimentos nutritivos e uma renda decente. A Santa Sé deu sua primeira contribuição para o fundo como gesto de apoio ao trabalho no combate à fome e à pobreza. O Iêmen está prestes a enfrentar a maior fome dos últimos 100 anos em todo o mundo. O alerta chega das Nações Unidas, que já tinha apontado a situação no país como a maior crise humanitária da atualidade. Por causa da guerra, a ajuda no terreno está a tornar-se praticamente inexistente. Se esta situação persistir, poderemos ter um aumento de 3,5 milhões de pessoas em risco. No total, são cerca de 12 milhões que necessitam urgentemente de assistência alimentar regular para evitar que passem para uma situação de fome. Segundo a organização Save the Children, o número de crianças que sofrem com a fome no país pode chegar aos 5 milhões se os combates continuarem a prejudicar a assistência humanitária. Há 3 anos que o Iêmen é palco de uma guerra civil entre os rebeldes Houthis ajudados pelo Irão e o governo apoiado por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita. O principal foco do conflito tem sido a zona do porto de Odeia, controlada pelos rebeldes, e o principal ponto de entrada da ajuda humanitária no país. Em setembro foram atingidos armazéns do Programa Alimentar Mundial da ONU com alimentos para mais de 19 mil pessoas. Olá! Quantos bilhões seriam necessários para acabar com a fome no mundo? Ou pelo menos reduzir de forma drástica? Um diretor da ONU pediu a alguns bilionários que doem parte de sua fortuna para evitar a morte de milhões de pessoas pela fome. Um deles, Elon Musk, aquele dos carros elétricos, respondeu. Ele disse que se receber informações claras e precisas de quantas pessoas poderão ser salvas dessa ameaça, ele doará alguns bilhões. Mas afinal, quais são esses números? Quantas pessoas hoje em todo o mundo não têm acesso a um mínimo necessário para sobreviver? Nesta edição do Matéria de Capa, vamos tentar responder a algumas dessas perguntas. Fique com a gente. O desafio foi lançado pelo diretor do Programa de Alimentação da ONU, David Beasley. Com alguns bilhões de dólares doados pelos homens mais